Olá, eu sou o Alan Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Eu ouvi uma história há algum tempo, que eu não lembro quem que foi que contou, se a pessoa falou em português ou se estava legendado em português, que ele falou sobre um dos mentores que ele teve e teve um momento onde esse mentor juntou várias pessoas que ele mentorava e pegou um saquinho cheio de diamantes e falou: um desse diamante é verdadeiro e todo o resto é aquela cópia, o zircônia que fala, né? Que ele é um diamante sintético. Ele não é natural, aquele carbono encontrado na natureza. E aí a pesada ficou empolgado, aquela coisa toda, e falou assim: mas não pode testar ele, né, riscando o vidro, porque o diamante verdadeiro ele risca o vidro, ele corta o vidro, né? Mas vocês não podem esfregar ele no vidro, vocês vão ter que olhar ele e testar só com o seu próprio corpo. Olhar ele e testar com a sua vista, e aí, se ele for o verdadeiro, você vai ganhar esse diamante. E vários dos mentorados foram fazendo o teste, pegando o diamante falando: é esse, e não, não é. É esse, e não, não é. E aí no final ele falou assim: então, agora vocês sabem como, vou ensinar para vocês como diferenciar um diamante verdadeiro de um falso, de uma zircônia. Falou assim: o diamante sintético, ele é mais semelhante a um plástico. Então ele é um bom, ele retém bem o calor, ele não dissipa fácil. Então se você baforar nele, ele fica embaçadinho e ele vai perdendo o embaçado da umidade, do calor, do ar úmido que você baforou nele aos poucos. Já o diamante não. Se você bafora nele, ele quase não enceba. Ele dissipa o calor, ele é um bom dissipador de calor, ele não retém, ele dissipa fácil. Aí um dos mentorandos pegou e disse assim: mas então agora deixa a gente fazer o teste de novo. Aí ele falou assim: não, pera aí. Nenhum de vocês sabiam como diferenciar um diamante verdadeiro de um falso. Então parem para pensar. Agora vocês sabem. Eu tenho eu sei diferenciar diamantes, por isso eu os tenho, ou eu os tenho, por isso eu sei diferenciar. Então essa coisa ficou e eu pensei: dá um clique bacana isso daqui, essa ideia que o cara disse, não é uma coisa da teoria para o nosso dia a dia, porque a gente não sai esbarrando com diamantes todo dia por aí. Mas é uma coisa de se pensar, que é o seguinte: uma pessoa que antes de ter diamantes não sabe reconhecer se eles são falsos ou verdadeiros, ou ouro, por exemplo, ou por exemplo, o dinheiro que nós usamos todo dia. Se você não sabe dizer se aquela nota é verdadeira ou falsa, as pessoas podem te passar uma coisa falsa por aí. Então ficou bacana, porque a maioria das pessoas, quando você vê, muitas, não é a maioria, mas o que a gente mais esbarra, o que é mais fácil da gente esbarrar, são pessoas que diz: para tudo o que você quiser na sua vida, não só no dinheiro, mas em todos os outros aspectos. Aí você pede para a pessoa: então você está ensinando para ter mais uma qualidade de vida em outros aspectos, quais além do dinheiro? Não só o dinheiro, tem mais um monte, tá? Mas dá um exemplo. Ninguém consegue mais dizer. Aí vai para realização pessoal, para realização profissional, e vai aquela coisa toda. Não, calma. Existe o nosso aspecto como pessoa, o ser uma pessoa melhor. Imagina então, mais no quesito da educação, que você quer ser uma pessoa com mais coragem e você não sabe exatamente o que é coragem. O que é, não na definição, mas na essência, na prática da coragem. Coragem é não a ausência de medo, como eu já fiz um clique sobre isso. Ele não é uma ausência de medo, mas ele é a presença da atitude mesmo quando existe a presença do medo. Sabendo essa definição, você vai perceber que coragem é estar diante de uma situação que deveria te dar medo, te dá, e mesmo assim aquele medo não te paralisa, você não deixa ele ter essa força paralisadora, essa força paralisante de deixar você travado e não sair do lugar. Porque esse é o problema do medo. Não senti-lo, mas deixar que ele domine as suas atitudes. É aí que vem a análise da frase desse cara. O que é o mais correto? O que é o correto, na verdade? Tenho, por isso eu sei, ou eu sei,
por isso eu tenho. Isso aqui eu coloquei para poder fazer uma diferença. Vou pegar a caneta aqui. Para poder fazer uma diferença sobre a questão do diamante. Sou, por isso eu sei, ou eu sei, por isso eu sou. Faço, por isso eu sei, por isso eu faço. Essa frase, ela serve para os 3 níveis de ação e existência humana: ser, fazer e ter. A história do diamante estava falando sobre algo que aquele mentor, aquele homem rico, tinha. Somente desse aspecto. Fazer. Eu faço futebol, eu faço corrida, eu sou um atleta, faço esporte, né? Mesmo atleta falando sou um atleta é uma coisa que você faz, não uma coisa que você é uma essência, é uma coisa tua. Você não aposenta de você mesmo com 40 anos como os atletas aposentam, principalmente do futebol. Por isso eu sei, ou eu sei, por isso eu faço o futebol. Seja atleta, seja um artista musical, seja um ator, seja um compositor, seja um escritor, seja um bombeiro, seja um policial, seja um costureiro, seja um cozinheiro, seja, ou no feminino também, tudo isso, mulheres também. Seja, eu tô falando o nome a profissão, então vamos falar no feminino. Seja uma policial, seja uma professora, seja uma doutora, seja uma médica, seja qualquer coisa que for, no sentido de profissão, e seja também na questão do ser delicada, comprometida, corajosa, todas essas características que a gente consegue pela educação. Parece que nós primeiro queremos ter estas qualidades para depois saber como elas são. Sabe, tipo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou saber como é ser rico. A maioria das pessoas que fizeram dinheiro não foi dessa forma. Elas souberam como faz o dinheiro para depois elas terem o dinheiro. Como nós não estamos falando aqui apenas de dinheiro, mas nós estamos falando também do ser e do fazer, principalmente do ser, as pessoas querem ter paciência para depois saber como ter paciência. Não, primeiro você sabe o que é a paciência, depois você vai passar a ter. As pessoas querem ser polidas e corteses para depois, querem ter atitude para depois saber como é ter aquela atitude. Não dá, é uma inversão. É a mesma coisa de dizer que você quer comer para depois cozinhar. Não é assim que funciona, porque é causa e efeito. A causa realiza o efeito. Ela causa o efeito. Certo? Causa, consequência. A consequência direta aqui, ó. Certo? Então, saber é causa. Ser, fazer. E ter é consequência. Mas, Alan, e a prática? O fazer não faz você saber mais? Mas você vai saber alguma coisa sem fazer? Vamos, por exemplo, xadrez. Comece a praticar o xadrez para daí você saber o xadrez. Você vai aprender alguma coisa de xadrez, ficando diante do tabuleiro, sozinho, sem ninguém, nem um caderninho escrito as regras, a posição das peças. Não vai ter nenhum ponto inicial que você vai ter que saber, nenhuma teoriazinha que você vai ter que saber antes, para depois passar a fazer.
Não, é impossível. Por exemplo, quando vamos ensinar para as outras pessoas, truco se aprende jogando, mas nenhuma explicaçãozinha você vai dar para a pessoa, até mesmo enquanto ela está jogando. Então, o saber é causa, ser, fazer e ter é efeito. Nós queremos ser, fazer e principalmente ter, né? Antes de saber. E saber como levar essa vida nova, a gente acha que a gente vai ter antes. A gente acha que vai ser, fazer e ter alguma coisa antes de saber como aquilo acontece. Brigamos com a natureza. Discutimos com a ordem universal de causa e efeito, querendo que o efeito seja causa e vice-versa. E não percebemos que isso é praticamente loucura. Não temos medo de discordar da maioria das pessoas por medo de parecer loucos. Mas não temos nenhum pudor, nenhum problema em querer ser, fazer e ter as coisas antes de saber como essas coisas são feitas e como obtê-las. No clique 285, eu falei sobre o seguinte: o óbvio é a coisa mais fácil que tem de ignorar. E isso daqui, causa e efeito, é uma das coisas mais óbvias que tem. Se nós não lidássemos direito com causa e efeito, nós não poderíamos nem sair de casa, porque nós não saberíamos voltar para ela. Nós nem poderíamos começar o nosso dia, nós nem poderíamos começar a nossa vida, se nós não soubéssemos lidar com causa e efeito. Mas aí na nossa mente, na parte teórica, a gente inverte. E isso nos condena a não ter, a não fazer e principalmente a não ser aquilo o que nós queremos ser. Então, seja qualquer coisa que você queira ser, fazer ou ter, primeiro procure saber antes. Quer ser corajoso? Procure exemplos de coragem. Quer ser uma pessoa mais paciente? Procure exemplos de paciência. Quer ser uma pessoa mais dedicada à leitura e aprendizagem? Procure essas pessoas. Procure pessoas que saibam fazer isso, para copiar delas, para poder saber primeiro como se faz, para depois fazer. Esse foi o clique de hoje, espero ter te ajudado. E se você gostou, curte, comenta e compartilha até o clique de amanhã.